Amado, estou passando aqui com uma velocidade muito... até difícil de se prestar atenção. Vai ser tão rápido que você não vai nem imaginar o quanto demorei ou se vai entender o que eu quero dizer. Aqui no livro de Gálatas, carta, epístola que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5 e versículo de número 17, diz assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não faças o que porventura seja de vosso querer. Entendeu? O que me surpreende neste ponto de vista são três eficiências da luta, de um combate. As três eficiências. Nunca é empate. Mas há o empate porque na luta existe o querer de um e o querer do outro, ou seja, do adversário. E é uma luta incessante. O segundo ponto, que só existe um vencedor, que o Senhor use de sua misericórdia para comigo e para com você, quando encaramos cara a cara esta grande dificuldade. Porque é nesse ponto exato, é nesse momento muito importante, aonde o evangélico, ou o crente, ou o que deseja aceitar a Jesus, se depara com uma grande dificuldade. E não é de se admirar pelo fato de que o próprio apóstolo tenta apresentar aos Gálatas de uma maneira suave e não resultou muito boa ideia ou interpretação. Porque o apóstolo apresentou como um combate cerrado e não errou. O apóstolo mostrou direto ao ponto, não liberou nenhuma compreensão ao ponto de quem está. E, inclusive, luta é luta. A luta, ela compete-se em dois pontos estratégicos, ou perder ou ganhar. E a luta precisa de preparo, precisa de estratégia e precisa de um bom treinador para que você possa fazer uma prática, um exercício e estar preparado para o combate. Se eu me esqueci de algumas outras coisas, sinto muito. Mas quem lutou, quem já tentou lutar ou quem deseja lutar, tem que ter em mente que tem que vencer. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Estou repetindo, mas eu também estou usando uma outra leitura para que possa nos dar direito de entender e captar com mais detalhe. E existe leitura que quanto mais nós lemos, mais nós descobrimos coisas interessantes, coisas que nos servirá mais cedo ou mais tarde de um grande aproveitamento. Então não se basta simplesmente você ler e você dizer que já, ou afirmar que já está tudo certo, mas você precisa de uma oportunidade para que você possa fazer um exame de consciência num ponto de vista mais esperado. O combate, ele é tão interessante, você tanto assistindo na luta natural, como existe uma pessoa bêbada lutando. Já viu? Existe pegadinha, existe vídeos engraçados, e você pode observar que o que está lutando, ele parece que luta contra si mesmo. E aí a vitória dele nunca chega. Porque o que ele menos espera é uma tapa sobre a sua face, um golpe bem aplicado ou de uma maneira errada, mas o golpeia porque ele está embriagado. Porque a carne milita, porque a carne luta.
Porque a carne é a nossa morada de muito mais tempo e de muito mais hábito. Nós estamos muito mais acostumados em viver na carne do que no espírito. Se você observar uma luta que você tem na carne, ela está sempre voltada para aquilo que é do seu costume, do seu cotidiano, você fazendo. Então isso é uma prática. Então, para começar, você vai ter que entender que agora você se torna um lutador. E agora você vai conhecer o seu melhor adversário. É espiritual. Mas, neste ponto de vista, em que nós estamos tentando chegar a um denominador claro e comum, é muito bom entender que o nosso verdadeiro adversário está dentro de nós. É um tipo de veste que nós não conseguimos tirar. É uma veste eterna, enquanto existir uma vida. Mas agora é que entra o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no seu capítulo de número 2, verso de número 14, ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito e nem pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Agora, pronto. Diz que o Espírito, ele discerne bem tudo e ele por ninguém é discernido. Agora eu quero apresentar uma nova vestidura que você vai ter nesta grande peleja. O guerreiro medieval, eles usam as armaduras que é lhe dada como capacete, ele usa um escudo, ele usa uma armadura, ele usa uma espada, ele usa, em vez de um coturno, na nossa época, do soldado, marinha, exército e aeronáutica, eles usam sandálias bem protegidas, tipo um tipo de preparo, seria uma bota, poderíamos dizer, mas são calçados, sandálias para os seus pés, com uma certa estrutura da época medieval, dele ter uma certa facilidade de se locomover. Bem, agora entra outra coisa interessante, essa armadura toda apresentada na visão de Paulo em Gálatas, ou melhor dizendo, em Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10, são armaduras, eu não vou entrar ali não, são armaduras que você vai ter que adquirir na mão do Senhor. Paulo diz assim, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, é uma armadura espiritual, mas quem que se veste não é você. É isso aí. Agora você vai entender uma coisa muito importante, que você não vai vestir você vai vestir o homem espiritual. Agora você se tornará um técnico, agora você se tornará um homem que vai torcer para um combate, uma guerra. E essa guerra entre o espírito e a carne, você, na sua consciência, como Paulo revela em Romanos, no capítulo de número 12, ele diz que não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então agora estamos dentro do assunto mais interessante. A luta lá é incessante. Vamos sair nós dois que estamos conversando, eu e você e eu, para você poder entender que a luta não é nossa. A luta não é nossa, tá? Nós simplesmente estamos acoplados na peleja, na guerra. Então a luta da carne contra o espírito. Quem tem que vencer, obviamente, será o espírito. Mas para isso, lembra, tomais as armaduras de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Eu sempre abordo um assunto que o elogio ele faz parte de um equilíbrio de suspensão, um desequilíbrio a suspensão. Eu falei equilíbrio, mas é um desequilíbrio a suspensão. O elogio é bom, enriquece, engrandece,
Mas a história que você tem em vida, ela precisa estar pautada com a palavra de Deus, para que você tenha o resultado tão esperado e aproveitoso na guerra. Então você agora é o técnico e você vai ter que arrumar o espírito e deixar ele tomar a guerra. Você vai ter que se ausentar desse tipo de peleja. Mas como pode ser isso? Que a carne está... Então, agora entra aquela questão, acho que você já deve ter ouvido falar, muitas das vezes, dizendo que ser crente é difícil, né? Ser pastor é difícil, é uma luta constante e... Já viu isso? É claro, evidente que já viu. Então, eu estou aqui para mostrar o lado oposto desse assunto. Porque eu tenho eu analiso com todas as minhas imperfeições, que eu sou igual a você, ser humano. Eu tenho uma coisa diferente de entender essa questão. É a questão de hábito, de mudança. A gente aceita o Evangelho, aceita a sua palavra, então ela vem e transforma a nossa vida. Eu vou deixar aqui no ar um versículo para você fazer uma reflexão. No livro de Mateus 13, verso de número 15. Tá? Você leia e você vai entender o que eu estou dizendo. Seria uma matemática. Nesse versículo seria uma matemática. Você me insistiu, tá? Tudo bem, então me aguarde um pouquinho. Eu vou pegar aqui que não é difícil e é rápido. E eu vou ajudar a você entender isso aqui de uma maneira muito interessante. Aqui está, tem uma Bíblia digital aqui, até que é mais fácil de nós manusearmos no ponto que nós estamos conversando aqui. Às vezes a gente pensa até que mas você precisa entender duas coisas importantes. O técnico da guerra. Você vai fazer um papel de técnico, você vai querer lutar e vai querer vencer. Não você, a quem você está colocando em guerra. Deixa eu chegar aqui no livro de Mateus, como foi dito, Mateus, o capítulo de número 13. Muito bem, 13, verso de número 15. Eu vou ler só o 15. Porque o coração deste povo está endurecido e com seus ouvidos também tardamente fecharam os olhos para que não veja com os olhos, ouça com os ouvidos e entenda com o coração e se converta e eu os cure. Quem está falando isso, segundo o relato de Mateus, é o próprio Jesus. Então, a maneira de se ouvir, olha, você observa claramente uma observação, porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram tardiamente, atrasadamente, e ouviram também de mau grato. Então, tanto aborrecimento, tantos problemas, tantas coisas, então nem tudo ele quer assimilar. Os olhos para que não veja, e fechar os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouças com os ouvidos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nem entenda com o coração, e se converta e eu os cure. Então, é um conjunto de alimentação ao mundo espiritual. Opa, você entendeu agora? Nós estamos entrando no mundo espiritual. Existem pessoas que saem daqui, da cidade de onde ele reside, e querem ir para uma cidade do exterior, o extremo sul da sua capital. E o que acontece? Se ele pegar toda a sua mobília e ele automaticamente mudando e indo direto para lá, ele pode também não se adaptar. Existem pessoas que se mudam, não tão longe assim, mas de um bairro para o outro, de uma casa para outra, e ele não se adapta. Às vezes tem criança que fica doente, a parede, mofa, essa coisa toda, né? A situação climática do ambiente causa um desconforto, e quem tem a certa possibilidade de tomar decisões imediatas, se muda para outro lugar. O que eu quero sugerir? O que eu quero sugerir para você nessa mobília, nessa mudança, que em vez de você aluga lá um lugar e começa a fazer o seu intercâmbio.
Os melhores momentos de você conhecer uma cidade são de sexta, sábado e domingo. Por quê? Você vai conhecer o ritmo de festa, você vai reconhecer o ritmo que fecha tudo mais cedo, que abre mais tarde. Você vai conhecer todo esse ponto de vista. Então você vai ter uma noção clara e exata do ambiente. Você, irmão, o que tem a ver isso no ponto de vista da luta da carne? É exatamente esse ponto de vista que eu estou querendo chegar e você precisa me ouvir. Você precisa simplesmente me ouvir para você entender a luta que você está passando. E você parar de dizer que ser crente ou aceitar o evangelho é uma coisa complicada. Não é não. A questão que eu quero apontar é que você vai passar por um processo de transformação diária. Entende? Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Enquanto não está identificado isso, você vai passar por esse processo. Aquele que já tem 30, 40, 50, ainda passa por que esses mesmos processos? Porque a carne mora com ele. A roupa que ele não consegue mudar chama-se de corpo carnal. Mas ele já tem certas experiências amadurecidas que ele já chegou ao ponto de saber dizer não para os propósitos carnais. Enquanto isso, você, eu, quem saiba, a gente não consegue ainda dizer por causa da nossa imaturidade. E nós precisamos entender o ponto de vista muito amplo para que aceitamos uma mudança, uma transformação e vivemos de uma maneira clara e objetiva dentro da palavra. Então muitas coisas vão surgir. Quando nós entendemos a ideia de Jesus de vir e por dissensão entre filhos e filha, mãe, nora, aquela coisa toda, são a questão de hábitos e mudanças, opiniões adversas. A nossa mocidade de hoje, os nossos jovens de hoje não querem respeitar pai, não querem respeitar mãe. E já com a graça da mídia, a evolução dos processos, dos andamentos jurídicos e dos elementos parlamentares, que tentam invadir, eles invadem a nossa privacidade de criação de filhos e filhas, trazendo certa liberdade, que eles acabam sendo livre da disciplina dos seus pais já cedo, graças aos grandes governantes que não tem mais censura, não tem nada que seja que oprime. Então nós agora vamos passando por uma reforma que já não é protestante, mas é uma reforma de hábitos e costumes que você está convivendo toda a sua vida. Então, a luta da carne contra o Espírito está aí. Porque você aceita o Espírito de Cristo na sua vida, então agora há a luta, porque o Espírito vai te induzir. Lembra lá, 1 Coríntios 12,14? O homem natural somos nós. E não aceitamos as coisas do Espírito que está em nós. Então é aquela guerra, aquela coisa fácil é que faz. Mas as mais complicadas, tipo perdoar aquele que te persegue, orar pelo aquele que te maldizem, essas coisas começam a apertar o cerco. O cerco de quem? De quem quer uma vida transformada. Mas não é um empecilho para aquele que quer a vida transformada. Calma, se você é um pastor, se você é um missionário, então você tem que saber o seu campo de visão, a sua área de convivência, para você fazer isso com prazer. Se você tem uma chamada, então você vai fazer isso com prazer. Se você não tiver uma chamada, obviamente isso você tentando fazer por conta própria, você vai ter um obstáculo, você vai ter uma luta, você vai ter um adversário. E é a altura, claro, porque você não quer. Ele vai ter muito mais facilidade de te golpear e te jogar em terra, porque você não quer. Você não tem chamada, você não foi chamado no ventre da sua mãe, você está naquela posição, então de repente alguém te empurrou. Eu me lembro de um conto que disseram que um sheik árabe, eu não sei se isso é verdade, é uma coisa que acabou se encaixando com o assunto que nós estamos dialogando. Um sheik árabe, e ele, festejando seu aniversário, ele ganhou alguns crocodilos e ele colocou na sua piscina com mais outros que ele já tinha e começou a se alegrar com seus amigos também de grande porte estrutural. E naquele exato momento apareceu ele com uma ideia.
disse que primeiro que atravessasse a piscina por dentro, entre os crocodilos, o jacaré que ali estava, ele ia repartir a sua fortuna. Daqui a pouco se encontra alguém se batendo lá na água, lá, porque foi empurrado. Começou a bater, e daqui a pouco o camarada conseguiu. Lapiado, né? Um corte daqui, um corte dali. E ele chegou do outro lado. E o Sheik Árabe abraçou ele, todo alegre, chamou o advogado, não, tá aqui o homem, eu vou passar para ele a metade. O cara tão enfurecido, ele dentro de uma realidade, ele disse, não quero o seu dinheiro, eu quero saber quem foi o miserável que me jogou dentro da piscina. E tem muitos assim. Tem muitos que estão em oportunidade no ministério que foram empurrados, foram colocados. Também tem outra tipologia que quem não tem o cão, você vai dizer caça com o gato. Não é o termo original, não é assim. O termo original é quem não tem o cão de caça, caça como o gato. Entende? E esse termo usado e também mal pronunciado, quem não tem cão caça com gato, é o caso de não ter um líder apropriado, não ter um pastor apropriado, não ter um ministro apropriado, não ter um pregador apropriado. Não bota fulano lá, pô. Bota ele lá. Então vai botar ele lá e sabe o que vai resultar? Uma catástrofe. Vai acontecer uma bagunça, meu irmão. Porque ele não tem a chamada. E vai estar ali manipulado por um e por outro. Eu sempre pensei que um líder, ele tinha a sua mente livre para que Cristo dirigisse dentro do seu estudo, dentro da sua capacidade. Cristo dirigindo ele com a sua formação tanto teológica como administrativa. Aí foi crescendo. Estou numa fase de crescimento. E ainda não consegui entender, por causa da manipulação, e muitas coisas acabam saindo do foco real, que é o do ministério da igreja. E aí você vê um monte de murmurações, com evidência, e você vai dizer, eu não quero, pastor sofre isso, pastor sofre aquilo. São coisas bacanas, é que nem um jogador de futebol, motorista, o motorista de moto, o motorista de táxi, o motorista de ônibus, as mães que têm misericórdia. Ou Deus que tem misericórdia das mães, porque sofre, não é isso? Entenda bem, a luta é da carne contra o espírito. Se você se submeter ao espírito, como disse Paulo, andai na carne, mas não cumprirei a vontade da carne. Andar em espírito e não se submeter à vontade da carne. Entendeu? Nós somos seres humanos, coabitamos dentro de um corpo, literalmente falando, humano. E não tem outra lógica. A única lógica que tem é você entender as orientações que você toma. Ó, açúcar, pouco. Sal, pouco. Água, bastante. Exame, frequente. Análise, siga essa norma. A sua vida será maior. Siga os conselhos que a própria palavra nos concede, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouviu aqui, compreendeu aqui, mudança vai existir. É simples assim? É simples assim. Não esquecendo que o processo de transformação da luta vai continuar. Vai continuar. Mas a cada dia você vai se aperfeiçoando, vai se entregando e vai descobrindo coisas extraordinárias. Tá certo? Eu espero ter te ajudado alguma coisa. Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque a luta da carne, a militância, a guerra, o exército dos desejos que estão entranhados na carne. A cobiça, a maldade, a malícia. Já viu aquele hábito que tem de falar mal da vida dos outros? Isso é uma questão do humano. Entende? É a questão da vida natural. Camada viciado em bebida, então ele está sempre passando no lugar, está sempre sentindo aquele toque. O cara que é usuário de droga, né? O cara que fez isso, o cara que fez aquilo. Ele tem que saber procurar um meio que ele deve andar, sair, fuja da aparência do mal. Lembra aquele assunto? Fugindo da aparência. É esse texto bíblico, não é um dito popular. O salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Melhor entender isso é você ver aquela jogada de farol, sinal luminoso que diz lâmpada para os meus pés, é o farol baixo. Luz para o meu caminho é o farol alto, né? Então no baixo você vai ver os obstáculos à sua frente, a distância você vai precisar que ele seja um farol tenso, alto, bem que ilumina toda a estrada que você vem. Você que anda no BR bastante, você vai entender isso com muita facilidade. Você que é motorista vai entender o que eu estou falando com muita facilidade. Você que não, mas está entrando agora para tirar a sua CNH pela primeira vez, eu já tentei 2 vezes e não tive a sorte. Mas não foi simplesmente a sorte não, só para você entender que a luta continua. Mas a vitória é certa. Mas se você lutar com 2 objetivos e ganhando um só, porque a luta ou perder ou ganhar. A vitória só é de um. Hein? Então tá ali, a carne e o espírito. Você não pode perder. Você precisa simplesmente aprender a disciplina. O resto, o espírito vai te ajudar. Ouça ele. Tá certo? Forte abraço, ó. Passei rapidinho, desculpe a demora, mas deu certo.